Olá, meu nome é Eliana. Vim falar sobre esse maravilhoso livro, Histórias Cabalísticas, Milagres e Provações, do Moré André Klein Rosa. É um livro maravilhoso, um livro que faz você participar de cada milagre, de cada provação, de cada experiência aqui contida. E é um livro que instiga você a estudar a Cabala, estudar a Torá, à luz do Zohar, para ter experiências excelentes, maravilhosas, divinas, como todos os participantes aqui. São histórias verídicas, não é conto da carochinha não, viu? Experiências que fazem você sonhar, fazem você querer passar por essas experiências maravilhosas também, porque o resultado disso é um amadurecimento espiritual. Me pergunte como adquirir, tá bom? Um abraço. Então, essa filha do rei, que é Sheriná, que está aqui conosco, ela está nesse nível aqui. E nesse nível de consciência, não é? Existem os egípcios, que são as pessoas da recepção, que são a maioria das pessoas que não conhecem a Kabbalah, e aqueles que estão do lado do faraó, e aquele que é o ego, né? A recepção para si mesmo, e tem aqueles que sobem, né? A ideia aqui é que eles sobem para esse nível espiritual maior. Então, a sensação do Criador você recebe aqui, caso você siga o processo. Então, para esse primeiro processo, você precisa da Sheriná, que vai te ajudar a chegar nesse próximo nível, que é aquele superior a Malhut, intelectualmente e espiritualmente falando. Não é que a pessoa ela vai sair de Malhut, vai pegar uma nave espacial, vai para o próximo plano, não. A questão aqui é toda a nível espiritual. Então, ela necessita da Sheriná. E aí vão se recebendo essas nomenclaturas, não é? As nomenclaturas para a pessoa entendendo que a Torá não é um livro literal, é um livro de camadas, não é? Então, vamos lá. Se eu pego a história de Jonas, o que a história de Jonas fala? De um profeta que vai pegar um barco, vai ser mandado para Nínive, e etc. E no meio do caminho tem uma tempestade, ele é jogado no mar. Isso tudo é simbólico, isso não é a verdade da Torá. Então a gente percebe que os próprios níveis dos mundos, que se dividem em quatro, não é? A gente tem um nível de Asiá, que é o mundo da ação espiritual, não necessariamente o nosso mundo da ação fora da Torá. Pulamos para o mundo de Yetzirá, que é o segundo mundo, onde contém as 6 sefirotes. Pulamos, então, para o mundo de Beriá, que é Biná, e chegamos ao nível ali de Atzilut. Atzilut é onde tem o quarto mundo. Veja, então, essas são as quatro formas de entender a Torá. O que significa isso? Que conforme eu vou entendendo, compreendendo os personagens, as histórias dentro desse sistema que nós chamamos desses 4 mundos, que estão ligados a Pardes, que seria o nível Pecha, Remes, Drash e Sod, 4 níveis, quer dizer, quando eu chego no último nível, eu estou agora com o entendimento da Torá, que é Atzilut. Ou seja, os segredos estão se abrindo desse mundo aqui. E aqui todos esses personagens não têm personagem ruim. Lavan se torna bom, Balac, o faraó.
todos eles têm um porquê de existir. Não existe mais uma Torá escrita, que a Torá escrita existe para me extrair dela os segredos. Então, isso, se Deus queira, né, indo da forma correta, pela metodologia do estudo do Arizal, né, e do Baal HaSulam, como a gente vai agora colocar para vocês, vai fazendo com que a alma, nesse último momento, ela tenha uma elevação. E é o último momento mesmo, né? 6.000 anos para retificação. É lógico que nós iremos entender proporções e entendimentos diferentes em relação à Torá, para que a gente possa realmente entender, tanto historicamente, como também espiritualmente, toda essa situação que nós estamos vivendo, onde o ser humano está tão desconectado da Torá, em todos os sentidos. Não há a construção de uma alma, se não há Kabbalah, a pessoa não consegue avançar com a Torá, não consegue avançar para a Kabbalah. Quanto isso, a gente já viu que a Sitra Hará, vendo que seu fim está próximo, ela lutará com todas as forças para sobreviver, e ela não tem de onde extrair alimento a não ser do próprio ser humano. Então, é o ser humano, através das suas ações, dos seus elos, e se ele não evolui espiritualmente, ou seja, ele não chega aqui nesses níveis, né, que a gente acabou vendo lá, de evolucionar a sua alma, ele acaba, então, ficando estagnado e preso aqui no nosso mundo. Ou seja, primeiro, ele não tem contato com o mundo superior, ele fica preso aqui nesse sistema, ele não passa para cá para cima, ele não entende, e aí ele não consegue entender qual é o processo. Veja, estudar a Kabbalah é compreender o processo. Compreendendo o processo, você pode, então, avançar, porque como eu sigo algum caminho, como eu entendo aquilo que eu tenho que fazer, se eu não sei o que eu estou fazendo? Aí você tem da onde surge a desconfiguração da Torá. Ou seja, as pessoas vão procurar outras metodologias e até criar metodologias diferentes, que é o que nós vemos nas religiões. As religiões, elas criaram metodologias diferentes. Ou seja, o cristianismo tem a sua metodologia, e o islamismo tem a sua metodologia, e o judaísmo tem a sua metodologia, que não são nenhuma de cabala. Vez por outra, eles misturam os elementos. Esse misturar, e aí é conhecido na Torá como o bem e o mal, eles acabam, então, forjando uma falsa Torá. Por quê? Primeiro que não tem os níveis. Você estuda a Torá ali, a Bíblia, tudo no literal. Não tem níveis espirituais, não tem... A Torá, ela é trazida ali para um sistema muito baixo de entendimento. Então, ela não sai, ela não consegue chegar a entender que Lavan é bom. Ela não consegue entender que o faraó é bom. Ela não consegue entender que essas cobranças divinas, elas funcionam, apesar de muitos de nós não querermos a cobrança divina, não é bom, ninguém é masoquista, mas ela faz parte dessa evolução, tá vendo? Por isso que durante essas evoluções vão ter pessoas que vão chegar a esse nível aqui, que tem que chegar. E geralmente são os sábios justos. Quando eles vêm, eles são escolhidos, uma única alma, como a única alma de... por isso que o Zohar fala, olha, uma única alma como a de Rashbi. Não é aquela Shimon Bar Yochai, Rabi Shimon Bar Yochai, Rashbi. Aqui é o acrônimo do nome, não é? Então, e depois chega outra alma única, que é o Arizal. E depois chega outra alma única que vai consertar a metodologia, vai acertar para as gerações a metodologia de ensino, para as pessoas poderem entender realmente a Torá. E aí a gente, então, começa aqui justamente entendendo um pouquinho disso, né? A gente está trazendo aqui uma parte reelaborada do livro do Michel Leitman, que é Cabala para iniciante, ou em espanhol para principiante, enfim.
Geralmente, essas leituras que a gente faz do Michel Leitman, no Brasil é complexa. Primeiro, a complexidade é que os livros não são completos. Quando você tem livros aí, por exemplo, perdão, Ei Ouvido, não tem as páginas completas. E os textos, eles são tão diferentes, no espanhol é muito mais completo, porque é muito mais antigo estudar a Kabbalah sendo estudada no Brasil, você vê que não temos cabalistas. Tudo que nós temos aprendido por aí, tudo que nós temos visto por aí, são apenas questões superficiais de Kabbalah. É uma Kabbalah que não tem verdade. Tudo, eu estou falando, a Kabbalah aqui no Brasil é uma vergonha total. Eles não ensinam o que é Kabbalah realmente, não ensinam, eles ensinam as pessoas a se tornarem mais receptivas. Mas veja, isso não é algo tão distante e tão estranho para a alma humana. Não é, é algo natural. E a gente vai entender um pouquinho porque através desse texto, né, que foi reelaborado, para que a gente possa entender melhor. Então, ele foi traduzido, reelaborado, para que a gente possa ver como as coisas se deram. Olha, a crise da tradição e o tempo de agir para o eterno. Né? Aqui é baseado na introdução de Baal HaSulam, né? Cabala para principiantes, a consciência que persegue o sábio. Hoje vamos estudar um texto que é, ao mesmo tempo, um desafio, né? Um diagnóstico, uma declaração de missão. O autor, um dos maiores cabalistas do século XX, Baal HaSulam, abre sua obra não como um conceito místico, mas como uma angústia. Ele diz: faz muito tempo que minha consciência me persegue diariamente para me impulsionar a compor algumas composições fundamentais em relação à alma do judaísmo. Isto não é motivação de um acadêmico buscando fama, mas de um mestre que vê a alma do judaísmo e a sabedoria da Kabbalah sendo corrompida e sente a responsabilidade esmagadora de agir. Nesse estudo de hoje, você vai explorar a jornada que ele descreve. O mundo da tradição, né, pura, como a sabedoria protegida antes de acontecer essa crise. O ponto de virada, um evento que mudou tudo e abriu as portas para a confusão. O diagnóstico da corrupção, a característica da falsa Kabbalah que se espalhou. E a resposta necessária, a sua própria decisão, a de Baal HaSulam, de agir para o eterno e revelar a sabedoria de forma clara. A primeira parte, o mundo da tradição para os 3 filtros de segurança. Antes de nos aprofundarmos na crise, o autor nos pinta um quadro de como a tradição se autoprotegia. Havia 3 grandes filtros que garantiam a pureza da alma da Torá. O filtro social, esse é o primeiro. Numa comunidade unida, a reputação era tudo. Uma pessoa de boca grande, ou uma pessoa totalmente desviada dos processos da Torá, ou seja, indigna de confiança, não tinha espaço. Seus ensinamentos simplesmente não seriam ouvidos ou levados a sério. A própria comunidade era o primeiro guardião da verdade. O filtro econômico. Antes da imprensa, copiar um livro era um trabalho artesanal, caro e também demorado, feito por um sofê, escriba. Nenhum escriba investiria seu tempo e dinheiro para copiar a obra de um autor sem credibilidade, pois sabia que não seria pago. O sistema econômico, portanto, também impedia a proliferação de livros falsos. O filtro esotérico. Este é o mais importante,
Os próprios sábios autênticos tinham o costume de ocultar a sabedoria interior, baseados no versículo de Provérbios, e a glória do Eterno oculta um assunto. Eles não faziam isso por elitismo, mas por reverência. A Cabala não é um produto para ser exibido em vitrine para os olhos dos curiosos. Ela era reservada para aqueles que eram merecedores e que tinham a preparação e a pureza de intenção para não a desonrarem. Estes três filtros sociais, econômico e esotérico criavam um ambiente onde a Mesorá, a tradição autêntica, podia ser transmitida de mestre para discípulo com segurança. Ponto 2. Aqui nós vemos o ponto de virada, a imprensa e a quebra das barreiras. O autor que identifica, que é o Baal HaSulam, um evento tecnológico como o catalisador da crise, a invenção e a popularização da imprensa. Ele diz: a indústria da imprensa foi propagada no mundo, onde escritores já não necessitavam mais dos copistas, os sofer. A mesma tecnologia que permitiu a disseminação em massa da Torá e do Talmud também removeu o filtro econômico. De repente, qualquer pessoa com recursos mínimos podia publicar suas ideias. O caminho estava aberto para os escritores irresponsáveis. É isso mesmo. Motivados não pela verdade, mas por sustento, honra e coisas semelhantes. A barreira que antes era proteger a sabedoria havia caído, justamente pela questão da imprensa. Parte 3. O diagnóstico da corrupção. As características da falsa sabedoria, como as portas abertas, começou a multiplicar um tipo de literatura que o autor descreve como palavras duras. Quais são as características desses livros falsos sobre a alma do judaísmo? Olha, a falta de tradição oral. Foram escritos sem nenhum estudo nem percepção boca a boca por parte de Rav autorizado. Vamos ler aqui. Então, primeiramente, eles não conheciam a Torá oral. Eles não conheciam as tradições. Eles pegavam os materiais, escreviam sem nenhum estudo ou nem recepção. Está vendo essa recepção aqui de boca a boca por parte de um mestre autorizado. É o que nós mais temos visto aí. Pessoas adentram, né, vários estudos sem ter um moré, não entendem nada, e aí daqui a pouco estão escrevendo livros, estão né, não tiveram uma vivência judaica, não passaram nem pela parte religiosa, então eles não têm nenhum estudo, nenhum conhecimento, a não ser aquilo que eles acham que conhecem. A Cabala, veja, é uma sabedoria viva, que precisa da transmissão direta boca a boca, para ser compreendida. Sem isso é apenas uma letra morta. Ignorância das fontes. Os autores são carentes do conhecimento de todos os livros antigos. Eles opinam sobre o que não estudaram, apresentando suas ideias limitadas como se fosse a autêntica tradição. E isso aconteceu na época já do Baal HaSulam. Eu não estou falando de agora. Agora a coisa é muito pior. Interpretações materialistas. Eles interpretam conceitos espirituais e elevados de forma literal, física e egoísta, reduzindo o sublime ao mundano. Arrogância extrema. O auge da corrupção. Esses novos sábios, vejam, aqui é pejorativo, esses novos sábios chegam ao ponto de se tornarem críticos. Eles começam a criticar até os mestres antigos. Eles fazem ao público falam ao público qual livro é apropriado e qual deve ser descartado. Uma tarefa que, segundo o autor, era reservado
a 1 de cada 10 líderes das gerações. Agora ela é usurpada por insensatos. O resultado final é uma confusão generalizada no público e uma banalização do sagrado. As pessoas começam a achar que podem entender assuntos sublimes com um olhar em um momento livre, e é como se a sabedoria mais profunda do universo fosse um passatempo. Conclusão: é tempo de agir pelo eterno. Diante desse cenário, caos e profanação, o autor sente que não pode mais se calar. O antigo costume de ocultar a sabedoria já não funcionava. Não tinha mais como esconder. Na verdade, o ocultamento agora permite que os charlatões dominem o discurso. Ele conclui, o Baal HaSulam, que a única solução é lutar fogo com fogo. Se a imprensa está sendo usada para disseminar a falsidade, ela também deve ser usada para disseminar a verdade de forma clara e sistemática. Ele cita aqui no Terrilim 119, versículo 126, ele diz lá, ó, é tempo de agir para o Eterno, pois violaram a tua Torá. Que assunto sério. Sua decisão de escrever não é para quebrar a tradição, mas para salvá-la. Ele se propõe a revelar a medida precisa das fontes e classificar o que foi dito, para dar ao povo as ferramentas para discernir a verdade da mentira. Essa aplicação para os nossos dias. O Baal, irmãos, diz aqui a aplicação aos nossos dias, se Baal HaSulam escreveu isso no início do século XX, imagine o que se diria hoje, na era da internet, do YouTube e das redes sociais. A imprensa dele se multiplicou por 1 bilhão, a confusão é 1000 vezes maior. Em todos os assuntos relacionados ao ser humano. Um texto é chamado a responsabilidade para todos nós estudarmos a Torá. Buscar a autenticidade, devemos procurar professores conectados a uma Missorá, tradição autêntica, que ensinam com humildade e reverência, e não para ganhar dinheiro nem status. Estudar com esforço. A sabedoria da Cabala não é um lanche rápido. Ela exige dedicação, total dedicação, muita seriedade, tempo e, acima de tudo, um trabalho interior de correção do nosso ego. Sem isso, não adianta nada. 3 discernimentos. Devemos aprender a identificar os sinais da falsa sabedoria, a arrogância, a falta de fontes, as interpretações materialistas e busca por fama. A missão de Baal HaSulam é a nossa missão hoje. Em meio a tanto ruído, se um farol de clareza, estudando e vivendo a alma do judaísmo e da Cabala em sua forma verdadeira e pura. Então vejam, esse texto ele traz um monte de questões que nós devemos nos colocarmos, devemos colocar ali uma lupa, uma visão, pesquisar a fonte, como a gente tem tentado fazer, trazer o melhor. Só que quando nós estamos trazendo o estudo aqui, nós não começamos ontem e não começamos sozinhos. Nós passamos por várias etapas, não é? Inclusive o próprio judaísmo, de uma certa forma, até chegar a Kabbalah em fontes seguras. A fonte segura de pessoas que já estudavam num processo bem interessante de entender a Kabbalah no seu nível mais profundo. Por quê? Quando nós hoje pegamos livros judaicos, esses livros eles estão cheios de ideias, até mesmo de judeus, que são seres humanos, fora da Torá e da Kabbalah. Quando você hoje abre um
um vídeo de rabinos famosos, você logo é convidado, venha saber o segredo né, da questão financeira judaica, venha ser rico, venha aprender porque o judeu é rico e etc. Também te levam para um nível de ego, de separação de outras pessoas, é uma coisa complicadíssima. Te levam para um sistema de religiosidade que não existe na Torá. Tudo isso foi feito porque a Torá não é estudada profundamente. Então, gente, é preciso ter uma lupa. É preciso também os alunos não saírem por aí, né, pegando qualquer material. Tem aluno que começa a estudar Kabbalah, aí daqui a pouco já quer ir no site aqui, já quer ir no rabino ali, já quer... enfim. E veja, esse foi o motivo de muitos alunos não estarem aqui conosco hoje. Porque eles foram atrás dessas ideias, acabaram se desviando da Torá, da Kabbalah, que é a parte mística da Torá. Mística não no sentido de agora a gente vai pegar a varinha mágica, isso também houve um corrompimento, porque não tinha nada disso na Kabbalah, isso também é uma corrupção da Torá, o texto original diz isso, então nós temos que retroceder e voltar realmente para a Kabbalah verdadeira, estudando profundamente os textos da Torá, buscando a leitura correta dos nossos sábios, buscando traduções mais exatas para o nosso entendimento.